prometido, eu venho aqui trazer algumas dicas de livros também para os irmãos que estão aí nos acompanhando. Uma boa literatura para você entender melhor a linguagem, para você interpretar melhor a Bíblia e qualquer outro livro, qualquer outra literatura, né? E até mesmo entender e compreender coisas a respeito da linguagem e do comportamento humano, né, do bom viver. A educação clássica, que é aquele modelo judaico-cristão, né, em que os países europeus, ocidentais, toda a civilização aderiu, né, como o modelo de educação, né, clássica. Então, esse padrão, ele foi esquecido e tem sido vilipendiado, né, abolido pelas questões políticas e questões ideológicas. E aí, Deus é bom e fiel, está sempre levantando um povo no meio desse povo que está sempre resgatando essas boas dádivas de Deus para o ser humano, né? Então, um livro ótimo para isso, né, que fala sobre as 7 artes liberais. Depois eu vou explicar direitinho isso aqui. Um livro que foi me dado pelo meu querido amigo Tarsus, né, Fuchs. Né? Esse livro ele tem lições poderosíssimas. É um livro para estudar, na verdade, certo? Entendendo a linguagem, a função da linguagem. Aqui, certo? Aí, qualquer coisa você printa a tela, dá uma olhadinha, certo? Para mim, se tem um livro que eu trato com muito amor e que para mim ele é o livro, né? É esse aqui. Né? Então, muito, muito bacana. Nós vamos ler algumas coisas sobre ele. E aí vocês vão ver, assim, vão despertar o desejo de vocês em também adquiri-lo, né? Porque não tem como nós falarmos aqui totalmente a respeito do livro aqui na sua totalidade. Mas tem uma coisa aqui só para você perceber a importância desse livro, né? Das artes clássicas, da boa linguagem, do entendimento, da sabedoria. Veja que coisa interessante. Classes de bens. É o que vou ler aqui para vocês. Isso aqui me chamou muita atenção. As 3 classes de bens, certo? Que existem no mundo, na vida, são os bens valiosos, os bens úteis e os aprazíveis. Eles ilustram ao mesmo tipo de distinção que existe entre as artes. Vamos lá, né? Para você entender as artes liberais, etc., é bom você entender isso aqui primeiro. Vamos lá. Bens valiosos são aqueles que são desejados não apenas por sua própria causa, mas também porque aumenta o valor intrínseco de quem os possui. Um exemplo: conhecimento, virtude, saúde são bens valiosos, porque eles têm valor em si mesmo e eles aumentam o valor de quem os possui. Legal, né? Segundo, bens úteis são aqueles que são desejados porque permitem que alguém que os adquira, são aqueles que são desejados porque permitem que alguém adquira bens valiosos, os úteis. Por meio deles, você vai conseguir os bens valiosos. Exemplo: alimento, remédio, dinheiro, ferramentas e livros são os bens utilitários, né? Através desses, vocês conseguem bens úteis. Por quê? Por exemplo, livros, vai lhe dar conhecimento. Saúde, né? Dinheiro. Eles são úteis.
Então você percebe aqui que existe uma diferença entre um bem valioso, aquilo que é valioso e aquilo que é útil. Tem coisa que é útil e tem valor, é claro, mas há uma diferença, tá certo? E é bom a gente saber essa diferença, porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é útil e o que é algo de valor, né? Agora, a terceira classe são bens aprazíveis. São aqueles que são desejados por si mesmos, são aqueles que são desejados por si mesmos, em função da satisfação que dão a quem os possui, né? Exemplo, felicidade, uma reputação honrada, prestígio social, flores, comida saborosa, são bens aprazíveis. Eles nada acrescentam ao valor intrínseco do possuidor, nem são desejados como meios, ainda que possam estar associados a bens valiosos ou úteis. Por exemplo, o conhecimento acrescenta valor, pode ao mesmo tempo ser prazeroso. Sorvete, que é um alimento nutritivo, portanto, promove a saúde. É ao mesmo tempo agradável. Então, nós vemos aí a diferenciação de bens valiosos, úteis e aprazíveis. Então, você percebe que muitas vezes nós, na nossa arrogância, na nossa ignorância, a gente passa por cima dessas coisas, né? E acabamos não sabendo distinguir uma coisa de outra e com isso a gente acaba perdendo tempo, se prejudicando, né? E não tendo a perspectiva correta da vida, né? Então, isso é um pouquinho do que nós vamos extrair desse livro logo após, tá bom? Deus abençoe, que você possa pegar, assim, essas dicas, né? Os ensinamentos que nós vamos trazer aqui e fazer disso realmente um manual do bom viver para a sua vida, tá bom? Deus abençoe.